Ai, 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 gurizada, vamos lá. Hoje não tá fácil, o professor tá com a cabeça longe. Felizmente um colega nosso faleceu que dá aula aqui, não dava aula, né, na superação. E aí a concentração cai muito, né? Claro, não tô pensando no meu colega. Peço pros amigos que tenham uma certa paciência com essa aula, porque eu realmente tô chateado aí. Mas vamos nessa, olha aqui, ó, artigo 44, questão 34, Fundatec, tá? Delegado de polícia. Vamos nessa, ó. Ratão e cara arriscada, foragidos do sistema prisional gaúcho, dirigiram-se a uma pacata cidade no interior do estado. Chegando lá, por volta das 11 horas, invadiram uma residência de forma aleatória e anunciaram o assalto à Mindinha, faxineira que estava sozinha na casa, tá? Amarraram a vítima, trancando-a em um dos quartos do imóvel. Os dois permaneceram por aproximadamente 45 minutos no local, buscando objetos e valores. Quando já estavam saindo, carregando um cofre, ouviram um barulho que identificaram como sendo a sirene da viatura da polícia. Temendo ser presos, fugiram sem levar nada. Assim que percebeu o silêncio, Mindinha tentou se desamarrar, porém acabou se lesionando gravemente ao tentar fazer uso de uma faca para soltar a corda que a prendia. Tá. Socorrida a vítima e acionada a polícia civil, restou esclarecido que a sirene supostamente ouvida pelos assaltantes era a sineta de encerramento de aula de uma escola situada ao lado da residência, tá? Os autores do crime foram descobertos em seguida, já que não conheciam a cidade, acabaram chamando a atenção de moradores. Beleza, e aí vem as questões ali de que crime aconteceu. Gente, eu vou abrir um Word e vou pegar uma página em branco, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Pronto, página em branco. Vejam só, vou pegar um lápis aqui, pegar uma caneta e vamos olhar uma situação, tá? Olha só, a situação são dois bandidos, 1 e 2, tá? Dois bandidos. Bom, então é dois bandidos roubando uma casa, né? Aqui tá a casa. Dentro da casa tem uma vítima. Que é a faxineira Mindinha. Tá? Que tá aqui muito triste. E parece que tem um olho só, porque tá mal desenhado isso aqui. Pera aí. Pronto. Agora tá aí a Mindinha. Tá? Beleza. Eu vou dar uma diminuída em mim aqui para não atrapalhar o desenho. Bom, então são dois bandidos, um crime de roubo, que é o roubo do cofre, e a mulher. Se tem dois bandidos trabalhando juntos, tem concurso de crimes, não tem opção, tem concurso de crimes. Tá? E aí por algum motivo eles escutam essa sirene tocar e decidem fugir quando escutam a sirene, né? Então tem concurso de crimes, tem dois bandidos, tem o cofre que fica abandonado, por isso, de acordo com o gabarito escolhido pela banca, o roubo é tentado. Eu não concordo, professor, eu acho que é consumado. Eu também acho que é consumado, mas não adianta, esse foi o gabarito da questão, tá? Então é roubo tentado, concurso de crimes que não tem como evitar porque são dois, tá bom? Aí agora eu te pergunto, a Mindinha restou amarrada, tá? Então, teve também uma restrição da liberdade da vítima, não dá pra evitar. Essa restrição da liberdade da vítima aconteceu. Qual é o grande ponto que muda toda a prova?
né? Tem uma coisa que é o que faz a prova toda ficar muito complicada. É o seguinte, é se a condição da lesão grave que a Mindinha sofre no final do texto vai ser atribuída aos dois bandidos ou não. Eu sei que a tua vontade é dizer que sim, né? É a nossa vontade sempre, que os bandidos sejam punidos por tudo. Afinal de contas, nada aconteceria se eles não estivessem lá, isso é óbvio, né? Mas existe uma teoria dos antecedentes, tá? Então a gente vai ter o seguinte, vamos descer aqui pra gente dar uma olhada na lei. Olha só, relação de causalidade, ó. O resultado de que depende a existência de crime somente é imputável a quem lhe deu causa, né? Somente é imputável a quem lhe deu causa. Considerar-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, tá? Então, os bandidos têm alguma relação com o ferimento dela? Tem uma grande relação. Se ela não estivesse amarrada e abandonada, ela não teria tentado se soltar com uma faca. Bom, beleza. Agora, olhem o que diz aqui o parágrafo 1º, que é o que vai salvá-los. A superveniência da causa independente. Ó. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, essa causa independente que acontece depois, porque ela é superveniente, ela vem depois, essa causa independente que acontece depois produz sozinha o resultado, produz por si só o resultado. Os fatos anteriores são aplicados, então, a quem os praticou, tá? Esse é o lance da nossa questão, tá? Para ficar bem claro, ó, a causa superveniente, tá? Ela exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado, tá? E é isso que a gente tem aqui. Vamos voltar para o nosso desenho aqui em cima, tá? A causa, que é o corte, ele acontece de maneira, né, superveniente no tempo, né? Ele acontece depois no tempo, tá? Ele acontece depois no tempo. Deixa eu tirar um pouco do nosso zoom. Pronto. Ele acontece depois no tempo. Por isso, pronto. Por isso, eles não vão ser culpados pela lesão grave que a empregada sofre, tá? Eles vão responder por roubo tentado, por concurso de agentes e por restrição da liberdade da vítima, tá bom? O corte fica como causa superveniente, relativamente independente, e eles respondem só pelo que aconteceu antes. Então é uma causa superveniente, relativamente independente, tá? É difícil, é muito difícil, né? Tanto que a gente já tá há 10 minutos nessa questão, tá bom? Mas é importante que vocês saibam que isso existe. Se essa causa superveniente, ela não é relativamente independente, bom, aí eles não se safariam, né? Se ela fosse um desdobramento normal, tá? Digamos que ela tivesse ficado amarrada e a corda tivesse muitíssimo apertada e ela não conseguisse mais respirar e morresse por asfixia mecânica, eles responderiam por essa morte, tá bom? Então esse roubo ia acabar caindo lá no parágrafo 3º, ia virar um latrocínio. Mas eles não respondem por esse corte, porque esse corte não era um desdobramento esperado de uma pessoa que está amarrada. Ela podia ter sido solta por vizinhos, ela podia ter sido solta pela polícia, ela podia ter sido solta por uma professora da escola, ela poderia ter se soltado de uma outra forma, né? 1 milhão de coisas poderiam ter acontecido, tá? Ah, eu não concordo, professor. Que pena que tu não concorda, porque isso é uma teoria complexa e o direito adota ela e a gente acaba tendo ela comumente em prova. Raramente uma situação tão difícil quanto a que se apresentou aqui agora, né? Eu poderia apresentar várias outras situações em que vocês iam perceber que a causa é relativamente independente e que quem praticou os fatos anteriores não pode responder realmente por ela. Quer ver? Eu vou te dar um belo exemplo, né? Esse mesmo fato aqui acontece e a pessoa vai para o hospital, tá? Logo que ela chega no hospital, por um evento qualquer do destino, vem um avião, cai em cima do hospital, o hospital pega fogo, ela morre queimada.
Cara, essa morte não é culpa do bandido que faz ela cair no hospital, tá bom? É isso, né? Isso é importante para que a gente evite diversos tipos de injustiça e também se impeça, né, o regresso ao infinito. Ah, mas isso já é teoria para uma outra aula, acho que nem é o caso da gente estudar isso para o concurso da SUSEP, tá legal? Vamos lá, vamos voltar para o nosso material, porque a gente tem muita coisa para fazer. Resposta correta é a letra C, roubo tentado, majorado por concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, tá? Baita questão. Vamos para 35 agora. Tá funcionando, né? Então, olha aqui, ó. 35, 2018, Fundatec, agente legislativo. Durante a prisão em flagrante, o condutor, a pessoa que fez a prisão, um agente responsável pela segurança de um prédio apresentou a pessoa presa perante a autoridade policial na delegacia. Tá, tudo certo. Porém, não houve testemunha da infração. Nesse caso, qual a situação quanto à lavratura do auto de prisão em flagrante, do APF? Cara, essa aqui também é uma questão bem repetida, assim. Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu te mostrar. Gente, esses desenhinhos, assim, né, eles às vezes ajudam a decorar a matéria. Aproveitem esses desenhos. Ó, esses outros pontos aqui não estão querendo apagar. Não estão a fim de apagar esses outros pontos aqui. Aí tem uma técnica milenar chamada pinta de branco. Então olha só, qual é que é a questão? A questão é a seguinte: a gente tem um bandido preso, né, em flagrante. E além do bandido, a gente só tem mais uma pessoa. Que é o policial que prendeu ele, tá? Só tem esses dois. Como é que a gente faz numa situação dessas para lavrar o auto de prisão em flagrante? É muito simples, cara. A gente usa uma figura conhecida, né? Que são as duas testemunhas da apresentação. A gente chama elas de testemunhas fedatárias, testemunhas do ato, tá? Elas não viram a prisão, elas não sabem de nada, mas elas vão acompanhar a lavratura do flagrante. Ah, mas é injusto, é injusto com a sociedade, né? O cara tem que ir pro flagrante. Não é só a presença de testemunha que mostra que um fato aconteceu, né? Tem a narrativa que esse cara vai apresentar, tem a filmagem que pode aparecer, né? Tem objetos que vão estar com o outro, tem a perícia que vai ser feita, tem um monte de coisa. Agora, impedir o flagrante porque não tem outras testemunhas não faz sentido nenhum, tá? Então, não pode ser lavrado flagrante, tá errado, né? Pode ser lavrado, mas com duas testemunhas no momento da apresentação, tá certo? Nosso gabarito é letra B. Não pode ser lavrado, pois é abuso de autoridade, não é. Não pode ser lavrado, mas requer presença de advogado no momento da apresentação, negativo. Não pode ser lavrado devido à presunção de inocência ficta, né? Presunção de inocência é presunção de inocência, tá? Não tem nada de ficta ou real, é presunção de inocência, tá? Beleza, vamos lá, questão 36. Pronto. Vamos para a questão 36. Então tá. Então olha aqui, ó. 36. Quanto tempo? 15 minutos. 2018, Fundatec, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? Um agente responsável pela segurança de uma instituição recebeu de um amigo um revólver calibre 38, cano longo, e passou a utilizá-lo na sua atividade profissional como segunda arma, né, o famoso backup. Tá, porém, manteve essa situação na informalidade, tá? E aqui que se dá toda a lambança. Em uma inspeção por seus superiores foi constatada a situação. Qual situação foi constatada? Foi constatada a situação de que ele tinha uma arma
né? E que esta arma tinha um documento que não estava no seu nome, tá? Essa é a situação que foi constatada, né? Um agente responsável pela segurança de uma instituição recebeu de um amigo um revólver 38 cano longo e passou a utilizá-lo na sua atividade profissional como segunda arma, porém manteve a situação informal. Em uma inspeção, a situação foi constatada, tá? Qual o crime cometido pelo agente? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, olha só, dois problemas, né? Posse. Para cometer posse, essa arma tinha que estar lá na casa dele, né? Não é o caso, ele estava usando para trabalhar. Na verdade, se ele tivesse conservado a arma em casa, a chance de alguém descobrir era mínima. Não é conselho. Se ganharem arma de amigos, façam a transferência para o nome de vocês. Se não puderem transferir a arma para o nome de vocês, não aceitem essa arma, porque isso não é um presente, isso é uma armadilha, tá? Letra B, omissão de cautela. A omissão de cautela é na guarda da arma, né? Tu não cuida e tal, e alguém acaba usando. Então, não é isso também. Letra C, porte. Um agente responsável pela segurança de uma instituição recebeu de um amigo um revólver 38 cano longo e passou a utilizá-lo na sua atividade profissional como segunda arma. Então, porte. Porte legal de arma de fogo de uso permitido, tá? 38 era de uso permitido antes, segue de uso permitido agora. Nós tivemos montes de mudanças nos decretos no que se refere à arma de uso restrito ou permitido. Os decretos não estão na prova de vocês, só tá o estatuto mesmo do desarmamento. Então a gente nem vai entrar nessa seara, né? Até porque eu acho que não vale a pena, né? Vocês vão ter que aprender um monte de coisa sobre armamento e balística. Talvez quando estiverem formados ainda vão ter alguma dificuldade para entender isso aí. O nosso gabarito é letra C, tá? Concurso de crimes administrativos. Quem marcar concurso de crimes administrativos vai disparar uma sirene lá na correção da prova e tu vai ser automaticamente desligado do concurso na fase psiquiátrica, tá? E abuso de autoridade operacional, desligamento na fase psicológica, tá bom? Beleza. Feita a questão 36, vamos para a 37. Olha aqui, questão 37. Vamos lá, gurizada, 37, Assembleia Legislativa, agente legislativo. Em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, houve a necessidade de utilizar serviço de tradução simultânea, com a utilização de aparelhos auditivos entre microfone de alto-falantes. Uma das pessoas que utilizou esse aparelho não o devolveu. E após sua saída do prédio, já distante do local do evento, vendeu para outra pessoa. Tá. Qual o crime cometido nessa situação? Qual o crime, né? Então vamos lá, vamos para as alternativas. Furto de coisa comum. Velho, o furto da coisa comum é o furto da coisa que tem, né, um dono, mais um dono, mais um dono, mais um dono, né? Essa é a coisa comum. Comum a vários donos, né? Roubo, e aí o furto se dá por um deles, né? Roubo sem ameaça. Então, o roubo, ele acontece, né? Ele acontece de um lado porque tu toma a coisa, né? E de outro lado porque vai ter a violência ou a grave ameaça, tá? Então, não tem como eu ter um roubo sem grave ameaça, tá? Isso aqui não tem nada a ver com roubo. Furto qualificado por abuso de confiança. Veja só, essa confiança, ela não é tão fácil de ser conquistada, né? Então, por exemplo, tu entregar esse material para tradução simultânea para os convidados que estão presentes em uma determinada reunião, ainda mais uma audiência pública, né? Esse não é um lugar onde existe confiança entre as pessoas. O que existe é a operacionalização da reunião. As pessoas precisam entender o que está sendo dito, né? Por isso a tradução simultânea. Então não teria um furto qualificado pelo abuso da confiança. Bom,
Agora, a apropriação indébita, essa tá bem caracterizada. Porque, olha só, quando eu entrego o aparelho auditivo e o alto-falante, enfim, para alguém usar, ele tem, inicialmente, um ânimo de usar, né? E aí, em determinado momento, ele inverte o ânimo da posse, né? E acrescenta um ânimo de dono. Então, ao invés dele usar, ele pega e introduz sobre o objeto um ânimo de dono. Isso é a apropriação indébita, tá? Por isso que o gabarito da 37 é letra D, né? E é essa expressão aí que para alguns de vocês talvez esteja já muito batida e para outros seja uma expressão um pouco mais nova, né? Que é essa mudança no ânimo, né? Você deixa de ter um ânimo de usar, que é o que você tem, né? Recebe para usar e passa a ter um ânimo de dono, né? Aquilo passa a ser teu, tanto que ele vende para outra pessoa, tá? Beleza, feita a 37, vamos lá, vamos para a questão 38. Deixa eu dar uma diminuída aqui, que a gente consiga ver a questão integralmente. Olha só, 38, Fundatec, procurador. Segundo súmula do STF, é correto afirmar que, por equiparação, a lei penal considera funcionário público quem exerce cargo, empregou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de qualquer atividade da administração pública. Eu não sei porque que eles falam em súmula do STF, já que tu vai responder, por exemplo, a A olhando só para a lei, né? A A tu vai responder olhando para a lei, não interessa a súmula. Aqui é o que nos diz o artigo 327, é o conceito de funcionário público, né? Para execução de atividade típica da administração pública, né? E não qualquer, tá? Letra B. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Cara, é isso mesmo. A B tá certa, né? O gabarito dela é certo. E ela é uma questão, assim, mais ou menos complexa. Com certeza vocês já ouviram alguma das nossas aulas de ação penal. E aí vão entender por que nos crimes contra a honra a gente tem essa legitimidade concorrente, ou seja, são legítimos para propor ação penal de um lado o Ministério Público, e aí ele vai propor uma ação penal pública condicionada à representação, mas é legítimo para propor a ação penal também o funcionário público, né, que através de queixa vai propor uma ação penal privada, tá? A gente tem bastante essa questão cai bastante, esse ponto de ação penal cai bastante, né? Então vale a pena ficar ligado nisso. Vamos lá, letra C. Nos crimes funcionais próprios, a exclusão da qualidade de funcionário público faz com que ocorra a desclassificação dos crimes para crimes de outra natureza. Então, olha só. Quando o crime é funcional próprio, tipo corrupção passiva, é um crime funcional próprio. Se o cara não é funcionário público, não vira outro crime, né? Porque pedir dinheiro ou aceitar dinheiro para fazer alguma coisa, se tu não é funcionário público, não é crime nenhum, é uma conduta atípica. Igual o cara que te pede, sei lá, 5 pila porque tá mal de grana, e aí diz que vai ilustrar o teu sapato, né? Pode ser até uma prestação de serviço, então não funcionaria. Agora, nesses crimes funcionais impróprios,
quando eu excluo a qualidade de funcionário, daí não acontece a mesma coisa. Daí simplesmente o crime segue existindo com um outro nome. Tá? O crime segue existindo com outro nome. Então, no crime funcional impróprio é que eu tenho uma desclassificação. Então, por exemplo, peculato, furto. Né? O funcionário furtou alguma coisa de onde trabalha usando as vantagens, né, que tem por ser funcionário. Bom, aí quando eu vou lá e furto a mesma coisa do mesmo lugar, sem ser funcionário público, que crime eu cometo? Furto, tá? É isso aí, os conceitos só estão trocados. Letra D, no peculato culposo, a reparação integral do dano antes da sentença penal irrecorrível reduz pela metade a pena aplicada. E não, né, ela extingue a punitividade, então ela não reduz, ela extingue a punitividade, a punibilidade. E a gente já falou bastante sobre isso, porque no peculato culposo, reparado o dano, ressarcido, não sobra nada, né? Veja só, é culposo. Ele esqueceu a porta mal fechada, ele esqueceu uma janela aberta quando saiu sozinho por último da repartição, e alguém entrou, furtou um objeto, aí ele foi lá e repôs o objeto. Meu Deus, deu, né? É suficiente já. Larga o nosso funcionário de mão. Letra E, para ser sujeito ativo no crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o funcionário público deve ter poder de dispor da verba ou da renda pública, e a consumação somente ocorre se ficar comprovado o prejuízo do erário. Tá, olha só. Então a gente está falando, o nome do crime é emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Então, veja, não é furto de verba ou renda, não é tocar fogo em verba ou renda, não é nada, é só empregar de forma irregular. O dinheiro é para saúde, eu vou lá e emprego o dinheiro no esporte. Tá? Ou ao contrário, o dinheiro é para o esporte, eu vou lá e emprego o dinheiro na saúde, né? Nesses casos, eu tenho um emprego irregular de verbas ou rendas públicas, tá? Isso precisa que eu comprove prejuízo ao erário? Não, né? Porque é um crime formal, tá? A classificação, né? O crime é formal, tá? E como o crime é formal, não é preciso que eu comprove prejuízo, eu só preciso efetivamente executar a conduta proibida. Pronto. E o crime está comprovado, né? E o crime está consumado, tá bom? Então, 38, gabarito, letra B, tá? Pessoal, eu vou encerrar o bloco aqui. Já está suficientemente grande. Não, vou fazer 39 a 40. Não faz sentido deixar duas questões para um outro bloco. Vamos lá. Vamos para a questão 39. Azar se ficar mais comprido. Vamos lá. É correto afirmar em relação ao direito penal comum: a perda de cargo ou função é um efeito automático da sentença penal condenatória aplicada ao servidor condenado a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. Não, né? Tá errado, 2 anos. Tá? Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de poder, com administração pública, neste caso, independente de motivação. Tá, tudo errado. Letra B. A reabilitação poderá ser requerida desde que decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena e atinge todos os efeitos da condenação, inclusive a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Não, né? São 5 anos. Né? O nosso prazo é 5 anos. É isso aí, 5 anos. O prazo depurador é 5 anos, ou então eu fico proibido de exercer minhas funções pelo dobro do prazo da pena imposta, mas se for crimes de abuso de autoridade. A letra C, é crime patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública valendo-se da qualidade de funcionário. É crime, né? É a advocacia administrativa, tá? Mas tem que ir aqui, ó, valendo-se da qualidade de funcionário, né? Valendo-se da qualidade de funcionário. D. Segundo posição sumulada, o princípio da insignificância é aplicável aos crimes contra a administração pública. Não é, né? Não é aplicável aos crimes contra a administração pública. E letra E. O agente é punido segundo a lei brasileira caso tenha cometido no estrangeiro crimes
contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, desde que não tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, desde que não tenha sido condenado ou lá cumprido pena, né? É isso aí. Feita a 39, vamos para a questão número 40. Vamos ajeitar aqui. Vamos, que questão grande. Pronto. Não vai dar, né? Ficou grande demais. Não dá nem pra ler. Vamos lá, vamos para a questão 40. Então vamos lá, questão 40, 2018, Fundatec, inspetor de polícia, turno da tarde. Ó. A nossa polícia aqui, ó, concurso da PCRS. Então vamos lá, ó. A autoridade policial está presidindo investigação envolvendo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tendo em razão dos elementos colhidos até o momento, representado pela prisão preventiva de Beltrano. Em razão do acolhimento dos argumentos apresentados pela autoridade, o juiz de direito determinou a prisão preventiva, ordenando a expedição do mandado de prisão e demais formalidades administrativas. 2 dias depois do deferimento judicial do pedido de prisão preventiva, a autoridade estava em um restaurante quando nele ingressa Beltrano de Tal. Ao avistá-lo, ciente que não estava com um mandado de prisão consigo, a autoridade policial deverá, à luz da legislação processual penal, prendê-lo. É isso que ela tem que fazer. Ela já sabe que tem mandado de prisão, ela tem certeza disso, ela pode prender. Realizar a prisão de Beltrano de Tal, uma vez que, em sendo a infração penal classificada como inafiançável, é drogas, né? A falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido mandado. É claro, ele vai ser preso, né? Vai ser feito um procedimento, que é o cumprimento de mandado, e o juiz vai ser avisado, tá? Vai ser feito um procedimento, que é o cumprimento de mandado, e o juiz vai ser avisado. É o que acontece o tempo inteiro com os foragidos, né? Saiu um mandado de prisão pra alguém. Tu não sabe onde o cara tá, e o nome disso é foragido, tá? E aí tu pega e prende o foragido e apresenta ele pro magistrado, né? Obviamente que ele é capturado, na verdade nem é capturado, ele é preso, né? Porque mandado de prisão, não é de captura. Ele é preso, vai pra delegacia preso, lá tu confirma a identificação, né? Aí imprime o mandado e tal, informa o juiz nesse procedimento que é o cumprimento de mandado e deu. É isso aí que vai ser feito, não tem outra opção. Não tem outra opção. Tá? Pessoal, 40 questões realizadas. Tá bom? Os mandados hoje em dia ficam em um lugar chamado... Vamos botar aqui que é legal. Os mandados ficam em um lugar chamado Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP. Então é lá que a gente confere sempre o mandado. Ah, porque os mandados podem, sei lá, pode ter caído, tem um prazo para o cumprimento do mandado, vai que o cara tá foragido há muito tempo e tal, mas eles estão lá. Todos os mandados estão centralizados no BNMP, né? Não é o caso de vocês, mas tem gente que olha o BNMP todo dia antes de sair de casa para ver se tá saindo livre ou se tá saindo foragido já pra rua. Tá bom? Valeu, gurizada. 40 questões realizadas. Eu vou realizar mais questões até o dia da prova, mas as 40 que eu combinei com vocês já estão feitas. E eu também vou, obviamente, colocando questões para vocês no grupo, e a gente vai conversando por lá e vocês vão tirando as dúvidas que tiverem, tá? Um grande abraço e vamos que vamos!